Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre a equação de Clapeyron. Clapeyron foi um grande cientista que relacionou uma quantidade com as variáveis do estado físico gasoso. Então, essa é a dica que você precisa entender. Quando é que se deve usar a equação de Clapeyron? Então, toda vez que a gente relacionar uma quantidade, essa quantidade pode ser em mol, molécula, grama, miligrama, enfim, uma quantidade com as variáveis do estado gasoso, volume, pressão e temperatura. A equação de Clapeyron não são duas, eu estou mostrando duas aqui para você entender a função de cada uma delas. Então, a equação de Clapeyron é essa daqui, ó. É essa equação daqui, tá bom? Essa equação nós temos pressão, volume, tá? E temos a temperatura. Esse Nzinho aqui representa o número de mol, representa a quantidade. E esse R é um fator que serve para relacionar as três variáveis com esta quantidade, com a quantidade. Então veja bem, a gente tem a fórmula de quando a quantidade vem em mol e nós também temos a fórmula da quantidade quando ela vem em massa. Tá vendo aí? Então, para você não ter dois trabalhos, por exemplo, se tivesse em grama, você transformar para mol para poder usar essa equação daqui. Então, o que é que a gente faz? Já tem uma fórmula já que já faz isso automaticamente. Mas esse Nzinho aqui, ó, ele é o número de mol. Ele é justamente essa parte aqui, ó. É a massa dividido pela massa molar, tá bom? Então, quando é que você deve usar essa equação? Toda vez que falar em quantidade e as variáveis do estado físico gasoso. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo para você ver como é fácil. Determina a quantidade em mol. Tá vendo? A quantidade em mol. A quantidade em mol a gente chama de N. Então a gente vai achar o N da fórmula, tá? O número de mol. Presente em um recipiente de 50 litros. 50 litros é o volume. Então volume 50 litros. Que exerce uma pressão de 8,2 atm. Então pressão, não é? 8,2 atm e uma temperatura de 27 graus Celsius. Lembrando que a temperatura de um gás não pode ser medida na escala de Celsius, tem que ser na escala de Kelvin. E para a gente fazer essa transformação, basta somar com 273. Então 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Bom, aí ele deu para a gente esse R. Esse R, gente, é um fator, tá? O nome dele é a constante dos gases ideais, o nome desse R, e é um fator que relaciona a quantidade com as variáveis do estado físico gasoso. Então, olha como é ele aqui, ó, 0,082, tá vendo? atm vezes litro barra K vezes mol. Então, preste bem atenção. De onde é que veio esse R? De onde é que veio esse número? Esse R veio dessa continha aqui, ó. Pressão vezes volume sobre a temperatura. Então a gente pega a pressão, tá? O volume do gás nas condições normais de temperatura e pressão e divide pela temperatura. E a gente chega nesse valor aí, 0,082. Tranquilo? Então veja só, primeira coisa que a gente vai se preocupar é olhar se estas unidades aqui, elas estão nas unidades do texto do problema. Então, ó, volume está em litro, tá vendo? Aqui também está em litro. Aqui também está em litro. A pressão está em atm, aqui também está em atm. Temperatura está em K, e mol é o que a gente vai encontrar, que é a quantidade, tá bom? Mas sempre que tiver em atm, o valor do R, sempre que a pressão vier em atm, o valor do R sempre vai ser esse número, 0,082. Então, esse valor do R vai variar de acordo com a unidade de medida da pressão, tá bom? Mas não se preocupa com isso não, porque isso vai ser dado nos problemas, tá? Mas, se não deve, você já sabe de onde é que veio, PV sobre T, tá bom? Então, gente, basta a gente colocar na fórmula. Então, ó, P vezes V é igual a N, R, T. Por que a gente vai usar essa fórmula? Porque a quantidade está em mol, tá bom? Então, ó, pressão 8,2, tá vendo? Volume 50 litros. Número de mol a gente vai achar. O R 0,082. Temperatura
300. Bom, você percebe que é uma conta bem invocada, né? Bem grande de se fazer. Mas existem umas técnicas que a gente precisa entender quando a gente vai fazer essa operação. Então, quando a gente vê um número com vírgula, joga essa vírgula lá pro canto, tá? Então, vamos trabalhar assim, ó, 82 vezes 10 elevado a menos 1. Tá vendo aí? O 50 você pode deixar mesmo. Pronto. Aqui, ó, esse número daqui não trabalha assim. Bota 82 vezes 10 elevado a menos 3. Ó, e aqui deixa os 300 mesmo, que tá tão ruim não. Aí aqui a gente já pode perceber que a gente pode simplificar alguns números, tá vendo aí? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou aproveitar aqui, ó, e vou simplificar esse número daqui, ó. Esse 82, eu vou simplificar com esse 82, tá vendo aí? Vou cortar esse 0 com esse 0 daqui, tá bom? Aqui tem 10 elevado a menos 3, ó. Aqui tem 10 elevado a menos 1. Então vai sobrar do meu lado esquerdo 10 elevado a menos 2. Tranquilo? Então a minha operação matemática ela vai ficar assim, ó. Desse lado de cá sobrou o número 5, tá vendo? Aqui sobrou o n, tá vendo aí? E aqui sobrou o 30 e sobrou 10 elevado a menos 2, né? Que eu cancelei com um lado do outro lado. Pronto. Agora aqui, ó, a gente pode continuar. Então vai ficar assim, ó. Vamos arrumar isso aqui. N é igual, ó, 5 é igual. A gente cancela isso aqui, né, como se fosse 10, 30, então eu vou cancelar com esse menos 2 aqui de cima, tá bom? Então, ó, vou cancelar um desse com desse, porque conserva a base e somos expoentes. Como tem um número negativo, a gente vai subtrair, então aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1, tá vendo aí? E agora, ó, o que é que a gente vai fazer? 5 sobre 3 vezes 10 elevado a menos 1. Agora basta a gente fazer a divisão e tchau e benção. Vamos lá, 5 dividido por 3 vai dar 1, sobra 2, 3 vezes 6, 18, sobra 2, vai dar uma dízima periódica. Então eu vou colocar assim, ó, 1,66, tá bom? Duas casas decimais. E vou colocar esse 10 elevado a menos 1 para cima, aí a gente muda o sinal dele, então vai virar 10. Então o número de mol aqui, nossa resposta final, o número de mol é 16,6 mol. Tá vendo aí? Bom, se você não gostou de fazer essas coisinhas sair cortando, faça o tradicional que você vai chegar no mesmo lugar. Bora fazer um outro exemplo. Agora nós vamos fazer mais um exemplo para você ficar craque. Vê só. Que pressão é exercida quando 320 gramas. Ó. Se tem gramas, a gente vai usar aquela segunda fórmula, tá bom? Então, a massa, 320 gramas. Do gás oxigênio, o O2, ocupa um volume de 10 litros. Então, vamos colocar aqui, ó, volume 10 litros. E uma temperatura de 227 graus Celsius, que a gente transformando para Kelvin, isso dá 500. Basta a gente somar com 273. Tranquilo? O R deu para a gente. Já está aqui o R. E para a gente aplicar naquela fórmula, e a gente vai encontrar a pressão, e para a gente aplicar naquela fórmula, a gente vai precisar calcular a massa molar, tá? Então a fórmula é assim, ó. Tá bom? Então aqui basta substituir os dados e fazer as operações matemáticas possíveis. Vamos lá. Pressão, a gente vai achar o volume, vale 10. A massa vale 320. Opa, tá faltando calcular a massa molar. Então, bora calcular a massa molar do O2, que é a fórmula do gás oxigênio. 2 vezes 16 dá 32 gramas por mol. Então, a gente coloca aqui embaixo 32. O R é 0082, tá? Lembrando que as unidades estão todas certinhas, tá bom? Então, a gente já pode colocar na fórmula, mas precisa observar isso sempre. Então, vou colocar assim, ó, 82 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a temperatura que é 500. Pronto. Feito isso, o que é que a gente pode simplificar aqui? Vamos lá. Vamos simplificar aqui. Ó, eu vou cortar esse 0 com esse 0, tá bom?
Vou cortar o 32 por esse 32 aqui. Vou cortar esses dois daqui, ó, que vale, é como se fosse 10 ao quadrado. E vou cortar com esse daqui, porque conserva a base e a gente vai somar os expoentes. Como tem um sinal de menos, a gente vai terminar subtraindo, tá? Então vai sobrar 10 elevado a menos 1 ali. Então o que é que a gente vai ter aqui para fazer cálculo? Ó, do lado esquerdo só tem o P. Do lado direito sobrou o 82. Sobrou o 5, né? Deixa eu colocar o 5 depois, só para ficar igual. E sobrou o 10 elevado a menos 1, que é aquilo que a gente cortou, e sobrou o 5. Pronto, agora basta a gente multiplicar, tá bom? 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 5 vezes 8, 40, com 1, 41. Então vai dar isso aqui, ó. Arrumando isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa de 41 ATM. Viu aí que é fácil? Obrigado pela atenção dispensada.